Boa tarde, esse aqui é a Filosofia Pop. E hoje o nosso assunto chama assim, os dispositivos e a vida. Que assunto é esse? Se a gente pega, por exemplo, o conceito de dispositivo que aparece na obra do Michel Foucault, aquele filósofo francês, o dispositivo para ele é um conjunto de técnicas, discursos, práticas, leis, afetividades, corporeidades, é todo um jogo que implica a sustentação do poder. Dispositivo é justamente um jogo que se torna concreto e que define um modo de ser e um modo de viver das pessoas. Bom, então a gente resolveu tratar os dispositivos no sentido dos dispositivos tecnológicos que afetam as nossas vidas, considerando que nós somos seres, no nosso atual estágio histórico, nós somos seres que vivemos envolvidos com dispositivos tecnológicos. E há, na nossa época também, uma quantidade inacreditável de dispositivos digitais que são típicos de uma era mais do que tecnológica, uma era que avançou e que é a era, essa era que a gente pode chamar de digital. Bom, para falar sobre isso, eu convidei Rosana Herrmann, que é escritora, que é jornalista, e convidei Dríade Aguiar, que é mediativista, que é uma profissão, aliás, dessa época ultra digital que a gente está vivendo. Eu quero colocar uma pergunta para a gente pensar juntos esse tema. Então, tem um teórico que eu acho joia, que é o Vilém Flusser. Tem vários livros muito interessantes dele, mas tem um em especial que virou um clássico no Brasil e no mundo, que chama Filosofia da Caixa Preta, e que pelo mundo afora, traduzido por Filosofia da Fotografia. E ele fala dessa diferença entre máquinas, instrumentos e os aparelhos, né? Então, uma máquina é uma coisa, sei lá, um avião é uma coisa maior do que o seu corpo. Um instrumento é alguma coisa que é menor do que o seu corpo e você consegue manipular esse instrumento. Então, um microfone seria um instrumento. Mas existem também os aparelhos, e a máquina de fotografar é o primeiro emblemático aparelho que não apenas cria determinados produtos, né, produz objetos diferentes para o mundo, que são as imagens técnicas, mas esses aparelhos, eles imitam o corpo e eles começam a interagir mais radicalmente com o corpo. Então, isso tudo, colocado dessa maneira, por incrível que pareça, é uma pergunta. Então, Rosana, o que você acha? Conforme a gente vai usando esses aparelhos, a gente vai alterando não só a percepção que a gente tem do mundo em função do produto, daquilo seja uma câmera, então a foto, mas ele vai alterando o nosso comportamento e a nossa dependência. A gente vai numa simbiose, a gente imediatamente tem uma simbiose com esses aparelhos que a gente usa e que nos alteram também. Então, o celular, por exemplo, que é de longe, assim, nunca houve um aparelho, um dispositivo que alterasse tanto o comportamento mundial, quase que simultaneamente, de toda a sociedade como o celular. E eu não vou demonizar o celular, porque ele é realmente uma coisa que permite grandes avanços individuais e sociais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vira uma extensão do nosso corpo, porque ele é tão pequeno, fica na palma da mão, assim como a cigana dizia que seu destino estava na sua mão, era o celular, que a gente não larga e fica ali, quando você perde a vida, o destino e o futuro, né? Então, esse celular que se incorporou
a gente vai usando e ficando tão maravilhado e vai mergulhando dentro e vai morando dentro desse celular que a gente esquece que por trás dele tem empresas, interesses, tem todo o capitalismo, todo, assim, tem algoritmos, tem pessoas pegando seus dados. Você perde essa noção, porque você fica tão entretido com aquilo. E o que acontece é que a gente, de tanto usar, vai deixando de enxergar aquilo como um não você. Fala, pera, porque isso aqui não sou eu, o que isso está fazendo comigo? Então você perde esse distanciamento, porque você realmente incorpora. Então perdeu o celular, esqueceu o celular. Tem gente que volta para casa do trabalho, está longe, pega a condução, porque esqueceu o celular, não pode ficar sem. Pois é, então, tem essa coisa de o aparelho fonético, da gente pensar, né, o aparelho, o órgão corporal, né, o conjunto dos órgãos, o aparelho fonético, o aparelho digestivo. Se a gente pensar desse ponto de vista, que aparelho novo é esse que o corpo humano tem usado, que é o aparelho celular? Eu acho que essa é uma pergunta para a gente se colocar, porque a gente tem agido de uma maneira completamente diferente, né? Nós somos outras pessoas, não somos? Nós não somos? Somos outras pessoas. Eu acho que se fosse para descrever que tipo de sistema, de que parte do nosso corpo esse aparelho faz parte, eu diria que faz parte do nosso sistema cerebral. Quando eu vejo um celular, eu entendo um celular, quando eu vejo um celular e como cada um de nós tem um celular diferente, mesmo que ele seja o mesmo aparelho, da mesma marca, da mesma linha, eu vejo um celular como uma coisa mais extremamente pessoal que a pessoa tem. Ele é uma extensão do seu cérebro, hoje em dia, da forma que ele está colocado. Os aplicativos que você escolhe colocar ali, a ordem que ele está, a cor, o plano de fundo, o tom, você modifica aquele aparelho que é feito em série, de uma forma extremamente fordista, para chegar no maior número de pessoas possíveis, você torna aquilo extremamente pessoal. Então você passa a ter uma relação com aquilo de forma, esse é o meu celular, e aí você consegue desenvolver uma relação de mãe e filho com ele, às vezes uma relação muito orgânica, né? E eu acho que pensar um pouco sobre essa ideia de como o aparelho passa a se tornar orgânico e parte do seu corpo é muito interessante. Porque é isso, né? Você está ali e você desenvolveu necessidades que você nem sabia que você tinha por conta de um aparelho. Ao mesmo tempo que você passa a investir nele coisas muito importantes da sua vida. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer que não acordou porque o celular não despertou? Mas você que colocou o celular para despertar. Mas aí teve uma falha técnica, e daí é como se o seu cérebro tivesse te abandonado, porque você foi lá e colocou o celular para despertar, ele não te desperta, e você atrasa, e todo o seu dia vira... E aí tudo parece que começou com um atraso do seu celular, com um problema técnico do seu celular. Então, a tese do Flusser é que tudo isso, na verdade, teria começado com a fotografia, e com a máquina de fotografar, quando a gente acreditaria que estamos fazendo a máquina funcionar, quando, na verdade, a gente está funcionando conforme a máquina. A gente podia falar isso também da televisão, porque antes do celular a gente aprendeu direitinho a ficar parado na frente de uma televisão, concentrado numa tela, e uma tese que acho muito interessante da gente discutir também, é como eu até escrevi isso num livro chamado Olho de Vidro, é uma prótese, a televisão é uma prótese de conhecimento. Então, o celular também é, num certo sentido, essa prótese. Quando você traz esse caráter orgânico dessa relação, e não só da relação, né? É uma dependência mesmo que é como se o aparelho fosse, você usou a ideia extensão, né? É coextensivo. Mas a gente também fica um pouco em dúvida nisso que a Adriade está falando, é que parece lá pelas tantas que nós é que somos a prótese do aparelho, nós é que somos extensão desse aparelho. Acho bem importante a gente pensar na ideia da nossa correlação com o mundo. Você estava falando sobre como a gente esquece, quando a gente se absorve, né, dentro daquela tela, a gente esquece de quem está por trás e muitas vezes a gente esquece da experiência real que está acontecendo em torno da gente. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Tipo, o desliga a TV e vai ler um livro tem muito a ver, hoje em dia podia ser traduzido com sai do celular e olha para frente, não? Então seja de fato num jantar que você está, seja de fato, que é uma crítica interessante, mas que a gente também eu vejo isso como uma nova percepção de viver a experiência. Porque, por exemplo, uma coisa, a máquina de fotografar é uma ideia interessante. Os fotógrafos de guerra dizem que se não fosse o fato de estarem lá fotografando e terem a máquina, eles iam padecer de uma extrema depressão de estar vivendo aquilo de uma forma intensa. Então, estar ali, ver a guerra, reportar ela, dava a eles um tom de depressão que ter a máquina, que é esse
esse vidro entre ele e a real experiência do que está acontecendo, fazia ele ter que pensar de uma forma a outra e viver a experiência de uma forma a outra. Eu, por exemplo, isso é uma coisa que está na minha cabeça 24 horas por dia. Eu entro numa sala e eu sei onde posicionar a câmera, qual é o recorte que eu quero fazer, como eu vou editar a sua fala, como eu quero representar essa fala e compartilhar ela com o mundo. Mas eu vivo disso, né? Eu sou uma mídia ativista. Então é isso, como que a tela, o aparelho, esse device, esse dispositivo na sua mão está editando a sua forma que você vive o mundo. E se você se sente confortável com isso ou não, porque é isso, eu não acho que um lado ou outro está errado. Eu me sinto extremamente confortável com a minha visão de mundo. É uma reedição do que é realidade. Eu espero não errar, mas é um livro do Humberto Eco que acho que chama Faith and Fakes, e que logo no começo ele fala assim, que ele foi num desses museus americanos, que toda cidadezinha pequena tem um museu esquisito lá. E tinha um museu que era um museu de cenas de cinema em cera. Ele entrou lá no museu e tinha assim, um museu com uma cena de O Vento Levou. Uma cena do Vento Levou em cera. E aí alguém comentou assim, gente, mas olha, parece de verdade, parece real. Aí ele falou, espera um pouquinho, o que é real? O cinema são atores representando um filme, que é uma história que nunca existiu, que passa numa película e você vê, e é O Vento Levou. Aí você pega e faz em cera esses atores, personagens, e eles estão lá em cera, e você vê e fala que parece real. Que realidade é essa que parece? Nunca existiu isso de verdade na realidade. Então, o celular, ele interfere tanto na nossa leitura da realidade que a gente tem dificuldade de falar, manda uma foto sua, você fala, qual foto que eu vou escolher, qual eu vou escolher. Então, a gente já tinha confusão com isso só por conta da ficção em geral, né, gente? Você vai lá na história, sei lá, da tragédia grega, essa teoria, né, aristotélica de que é a primeira ideia de ficção, talvez, que tenha na história, enfim, dessa tradição ocidental. Então, alguma coisa que imita alguma história que foi contada. E essa imitação tem um grau de verossimilhança com a realidade. Mas o real mesmo, ninguém nunca vai saber o que é, digamos assim. Talvez a gente esteja simplesmente alucinando, né? Agora, com certeza que esses mecanismos todos, esses aparelhos, esses dispositivos, eles fazem um papel de mediação com alguma coisa que está por aí. Tem um filósofo antigo, não tão antigo quanto Aristóteles, mas, enfim, que dá pra gente citar, era um baita machistão, mas ele tinha umas ideias boas, que foi o Kant. Ele falava isso, que a gente consegue conhecer das coisas é o fenômeno, e não o númeno, que é a coisa em si. A coisa em si, adeus, não tem chance. Mas as representações, isso aí faz sentido, se for lá para as figuras desse tempo, né, século XIX, o Schopenhauer, a mesma coisa, você vai conhecer o fenômeno, a representação, mas nunca vai saber o que tem por trás disso, qual seria, inclusive, a ideia de verdade, de realidade, tudo isso fica meio perdido, né? Uhum. Bom, a gente pode começar a pensar na questão, vocês levantaram de alguma maneira, eu vou dar um nome aqui, vou chamar de medialidade, né? É pra gente chamar assim, nós somos, como sujeitos do pensamento, como corpos pensando e desenvolvendo linguagem, nós somos pessoas bastante esquecidas do caráter de medialidade das coisas nas nossas vidas. Então, por exemplo, quem se lembra, quem para pensar que um livro é um meio de comunicação? Essa é uma questão. O celular, que junta, inclusive, bibliotecas inteiras, né? Então, o celular, ele junta bibliotecas inteiras, mas ele é um meio de comunicação que carrega na sua constituição de dispositivo, que tem telefone, televisão, bússola, que nem você falou, gravador, tudo, né, gente? E esse celular carrega, na verdade, ele é um sistema que envolve esses diversos dispositivos, né? Ou melhor dizendo, os diversos meios de comunicação. E ele é mais um meio de comunicação. O caráter de substitutividade do celular, o celular talvez seja o mecanismo mais inteligente e, portanto, também o mais assustador, porque ele nos dá a sensação de que nós somos ciborgues, né? E pior do que ciborgues, de que o nosso corpo pode ser jogado fora se ficar o nosso celular, porque o nosso DNA subjetivo e objetivo, toda a nossa vida espectral, fantasmática, essa vida das imagens ficou ali, né? Mas agora vocês podem fazer perguntas. É o momento em que vocês podem colocar alguma questão, se assim o desejarem. Vocês podem também pedir para o celular fazer a pergunta por vocês. Que pergunta fazer? A pergunta para o celular.
Alguém vai inventar um aplicativo qualquer hora que elabora perguntas para momentos necessários. Já pensaram, gente? Super. Não tem aplicativo para tudo. É um negócio aterrador o mundo dos aplicativos. Mas, enfim, vocês têm uma convivência pacífica com o celular? O celular de vocês, nesse momento em que vocês estão aí parados, tendo que gravar esse programa, alguém de vocês já sentiu vontade de olhar um aplicativo chamado WhatsApp? Vocês sentem um temor quando alguém fala, então agora vocês vão passar umas 2 horas no modo avião? Vocês respondem quando seu celular chama você pelas notificações e você se sente compelido a responder a ele quando você troca? Quem é o senhor e quem é o escravo de quem? Boa pergunta. Fiquei aqui pensando, quando vocês começaram a falar dos milhares de aplicativos e tal, eu confesso que eu sou zero à esquerda no celular. Geralmente eu deixo ele dentro da bolsa e esqueço da existência dele. E talvez isso seja um problema nesse mundo de hoje. Então eu queria pensar um pouco sobre isso também, sobre esse aspecto, porque por que essa necessidade insana de termos que ser escravos do celular? Quem é insano, né? Como insano? Onde está essa insanidade, né? Muito por conta disso. Aqui somos 3 pessoas, provavelmente temos 3 perfis de utilização do celular. Eu vivo disso, mas ao mesmo tempo eu tô sei lá, desde um pouco antes de entrar aqui, meu celular está no modo avião quando eu entrei nessa sala, porque eu sabia que ia entrar num modo de concentração. E eu ainda não, até agora, quando a Márcia perguntou, eu me lembrei que eu não pensei no celular ainda, desde que eu sentei. Na hora que isso aqui terminar, vai ser um processo punk para correr atrás desse tempo aqui. Mas talvez, eu acho que a provocação que vem aí em torno da sua pergunta existem formas de usar o celular, da mesma forma que existem formas de usar a TV, da mesma forma que existem formas de usar a sua cama, quanto tempo você dorme, quanto tempo você come, o que você come. É claro que vivemos numa sociedade onde mais informações, mais conteúdo está sendo produzido, e aí, por conta disso, você é compelido a acompanhar a velocidade do mundo em torno da produção desse conteúdo. De tudo, da novela a, sei lá, o último remédio que se utiliza para a ansiedade que o seu celular gerou. Então, existe toda essa necessidade de acompanhar essa velocidade, mas eu não sei também o quanto que ela é necessariamente igual, sabe? Cada vez mais eu venho me perguntando se isso não é uma parte da minha bolha tecnológica, porque eu tenho, na minha família, os níveis de utilização do celular são diferentes. Eu tenho pessoas que utilizam ele uma vez por semana e tem lá um aparelho parado, e tem da minha avó que é viciada em WhatsApp. Cada vez mais eu venho me questionando se essa necessidade de utilização do celular, do computador, das tecnologias digitais é de fato universal, como a gente acha que é. Eu iria para um lado que é assim, o que sustenta tudo isso? Porque não tem nada de graça, né? Assim, se o almoço for grátis, o almoço é você. Essa é a regra. Então, quando você baixa um aplicativo de graça, oba, de graça, baixar, oba, mais um de graça. Então, a gente já viu muitas vezes que o preço que se paga é sempre os seus dados, mas mais do que só os seus dados, porque não me incomodo, assim. Como disse um amigo meu, Tuti Vasquez, que é humorista, ele disse que antigamente o problema era a invasão de privacidade, agora é a evasão de privacidade. Todo mundo quer expor a sua vida. Então, quando você baixa esses aplicativos, sem pensar, todos os cookies, as pequenas coisas que ficam lá, eu concordo, que você aceita, o EULA, você passa a ser uma pessoa que produz informação para o mundo da publicidade. Então, a publicidade sempre foi assim, ela comprava espaço-tempo. Então, no jornal, comprava tijolinho, uma página, anuncia, vendo Opala 72, anunciava nos espaços. E sempre baseado na interrupção, né? Você está consumindo um conteúdo que você quer, e aí aparece esses, olha eu aqui vendendo para você. Ou você compra tempo, 30 segundos no intervalo comercial. A TV é um grande meio de venda com conteúdo disfarçado no meio, para você ter alguma coisa para se interessar entre um intervalo para vender e outro intervalo para vender, que está lá para vender. Aí quando você pega uma grande rede social que está lá para vender, só que como é que ela funciona? Você compra pessoas e interesses. Eu digo assim, olha, eu faço bola de basquete. Eu tenho aqui 100 mil reais, eu quero comprar. Quantas pessoas eu posso comprar que gostam de basquete? Se você já escreveu, meu filho joga basquete, eu comprei uma bola de basquete, falou basquete, você está no mundo do basquete. Eu falo, eu quero comprar 100 mil mulheres na faixa de 20 a 37,5 anos que morem nesse lugar, ele vende para você essas pessoas que já disseram basquete. Então eu compro gente.
E para comprar gente, vender gente para uma China de pessoas, ela tem que fazer você ficar lá o máximo de tempo possível. O algoritmo é feito para viciar você. E o que significa isso? Ah, fácil viciar você. Porque a base de tudo é explorar vulnerabilidades. O que faz um hacker? Ele explora vulnerabilidades do sistema. E o que os algoritmos fazem das redes sociais é explorar a vulnerabilidade do sistema neural. O seu cérebro aceita qualquer coisa. Você pode viver no meio das baratas, no lixo, você acostuma. Ele só não acostuma com uma coisa, a dúvida. Você precisa saber, mas será que terminou como? Qual que é o fim da piada? Será que vem depois? Estou com notificação. Quem será? Quem que está me mandando uma mensagem agora? Você não consegue conviver com essa dúvida. E hoje você tem pessoas como Tristan Harris, que tem movimento para conscientizar as pessoas. Essas pessoas todas que estão nesses movimentos são pessoas que trabalharam para explorar a nossa vulnerabilidade humana e que hoje sabem que isso é muito errado e que isso não vai dar certo e não está dando. Estamos aqui falando sobre os dispositivos e a vida, a era digital e a forma de controle, de disciplina e de vigilância também que entra em jogo a partir desses dispositivos tecnológicos que foram criados para nos servir, mas ao mesmo tempo são criados também para que a gente possa servir a eles. Claro que servindo a eles, estamos servindo a muitas outras coisas, né? Estamos servindo ao sistema econômico, político. Mas a sustentação disso é sempre um sistema de crenças. Então, nós precisamos acreditar em certas coisas. Por exemplo, precisamos acreditar que o celular, ou a televisão, ou a câmera de filmar, ou qualquer coisa que o valha, né? Seja absolutamente essencial para as nossas vidas. E, nesse sentido, eu acho muito interessante a gente discutir a partir do caráter, vamos colocar assim, existencial da captura. A captura tem que ser no modo como a gente pensa, no modo como a gente vê. Eu vou para a internet, digito uma determinada palavra, sei lá, porque estou tentando comprar uma geladeira, ou porque minha geladeira quebrou, e aí a minha vida nos próximos tempos, enquanto eu tiver o problema da geladeira, todas as soluções que são tecnológicas, mas também se tornam teológicas, né? Porque elas vêm assim como a salvação da lavoura, né? A salvação da desgraça da minha vida com uma geladeira quebrada. Tudo isso começa a me capturar. Eu acho que o Foucault pode ajudar a gente mais uma vez, porque ele tinha um nome para esse tipo de controle. Esse controle era um controle anátomo-político, né? Um controle que vem sobre o corpo. Então, nesse lugar da falha, da dificuldade, do problema gerado, do tamanhinho que eu sou, com o tremendo problema, digamos, da geladeira, né? Sei lá, ou qualquer outro, o sapato que você quer comprar, ou o plano de saúde, sei lá, dor de cabeça que se sinta, enfim. Então, acho que a gente podia discutir isso, né? Onde que, ou como a gente acaba sendo, num certo sentido, vítima disso tudo que serviria para nos ajudar. Tem um negócio que é a gente virar escravo desse sistema, e um escravo muito dócil, muito bonzinho, aceitando tudo e achando que não há nenhum risco e que ninguém está se aproveitando, enfim, da nossa ingenuidade nessa hora de usar internet, redes sociais, e de virar vítima desse negócio que chama de algoritmo aí. Bom, a primeira coisa é a gente entender que tudo na internet ela é feita para te viciar. Tem uma coisa ali calculando o tempo inteiro, você precisa disso, você vai para esse lugar. E é tudo mesmo, gente. Do Google, que você digita, tipo, o meu Google é diferente do Google de todos vocês. O campo de busca, se eu digitar geladeira e a Marta digitar geladeira, provavelmente ela já visitou o site da Brastemp, eu já visitei o site do Ponto Frio e nós vamos achar duas geladeiras diferentes, a não ser que o Ponto Frio pague mais que a Brastemp, daí mostra ali em cima, enfim. Essas coisas todas que podem imaginar o desdobramento disso. Só que a minha percepção, que eu tenho cada vez mais, é que a internet e os aparelhos, né, que acaba que o aparelho é o meio da gente de chegar até a internet, ela, na verdade, acelerou um processo que a gente vivia na nossa vida analógica. Talvez o que a gente precisa compreender é que, na verdade, a gente está experienciando um mundo extremamente vigilante.
mas que a vigilância faz parte da nossa vida em todas as eras que a gente viveu. Então, seja quando a gente paga o IPTU há tanto tempo, e daí eles sabem, não, você mora nesse lugar, e o governo tem um banco de dados de onde você está, qual que é o impedimento do governo vender aqueles bancos de dados para uma pesquisa que vira acesso, que vai virando, aí compra, e alguém vai chegar lá e te vende uma casa num outro lugar que você gostaria de morar. Então, o banco Big Data, a compreensão de que estão armazenando dados sobre você, sempre existiu. O que a gente está vivendo agora é uma extrema facilidade disso acontecer. E a gente como a gente disse, dando essa informação de graça o tempo inteiro, né? E às vezes nem sabendo que informação que a gente dá. Qual que é o peso de você dar a data do seu aniversário? No meu Facebook, eu nasci em 14 de outubro de 1909. Aí só aparece plano de saúde, cemitério, Faz sentido, serviços funerários e coisas do tipo. E de vez em quando aparecem, sei lá, esses sapatos ou ortopédicos ou bengalas, alguma coisa jogadores. assim. Já faz um tempo que eu venho usando isso e fico me divertindo com os anúncios que me competem em função das informações que eu Você dei. escolheu dar. Você está usando a vulnerabilidade do sistema agora para enganá-lo. Mas nessa coisa de extensão assim, e controle, a gente tem vários órgãos, sistemas e tal. Mas veja, a única coisa que a gente chama de rede é a rede neural. E a rede é a rede internet. Então, o primeiro conceito verdadeiro que a gente tem corporal de rede, que é onde a gente vive agora, é o cérebro, é a rede neural. Agora, a outra coisa que acontece é que escolas inglesas e americanas algumas estão retirando os relógios analógicos dos corredores porque ninguém mais sabe ler as horas num relógio analógico. Várias escolas, eu acho que na Finlândia, outros lugares, não tem mais letra cursiva, que chamava letra de mão, depois virou cursiva e agora não existe mais. Então, veja, a passagem entre o analógico e o digital é mais do que só duas palavras, porque o que é a hora no relógio digital, analógico? É uma analogia, que é uma correspondência entre um significado para uma outra coisa. Então, eu tenho uma posição, meia-noite, entende? Essa posição, eu mesma, quando eu era baixinha, continuei baixinha, nunca cresci, mas quando eu tinha 1,30 m, eu achava que eu tinha 1,5 m, que era 1,5 m meia hora. Minha mãe falou, não, mas 30... Eu falei, mas 30 não é meia hora, que é 30 minutos? Então, mas é meia hora, não é meio metro. Eu falei, mas não vale isso. Aí eu falei, que aí eu não cresci, eu tenho 1,57 m, continua sendo horário, né, que horas são 1,57 m, que por mais 3 minutos eu podia ter 2 horas de altura. Você vê que confunde tudo. Mas então, a gente está perdendo a capacidade de um outro tipo de leitura. Você está perdendo a capacidade de ver analogias entre as coisas, entre uma posição... Entende? Isso é uma perda. Assim, tem ganhos, mas a gente também tem, tem isso. Talvez a minha visão em torno do quanto você ganha seja mais presente na minha vida. Eu sinto que eu ganho muita informação em torno do que eu estou... Claro, o que eu faço com essa informação, quanto eu realmente armazeno ela, ou quão ansiosa eu fico com aquilo ou não, outros 500, o preço. Mas eu, por exemplo, na minha cabeça, o meu irmão, que não sabe ler um relógio analógico, trocou aquele conhecimento por outra coisa. Ele aprendeu um outro saber, ele tem uma outra ideia, ele sabe contar até tantos em inglês, e eu não soube isso quando eu era criança, porque eu não tinha acesso a uma tecnologia que me ensinasse isso quando eu tinha 3, 4, 5 anos. Ele aprendeu a escrever na mão antes que eu aprendi, porque ele via a aulinha, blá, 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 e aprendeu. Então, é meio isso, é um balanço de, como tudo na vida, é um balanço de ganhei e eu perdi com a experiência, que é um pouco do que a gente estava falando. Quando você não está olhando para a pessoa com quem você está comendo e tem uma tela na frente dela, qual que é a experiência que você está ganhando ou perdendo em torno daquilo? Mas eu também acho que existe uma alteração, uma modificação profunda na nossa forma de estabelecer discursividades, que vem de um outro modo de fazer operar a linguagem em função desse novo modo de perceber as coisas. Com uma alteração na percepção, eu altero a linguagem e altero a discursividade. E nesse ponto que eu acho mega interessante de pensar, que é como nós vamos introjetando as formas, os mecanismos da linguagem, e como nós começamos a reproduzir isso. Então, no WhatsApp, por exemplo, as pessoas aprenderam a falar tudo muito rapidamente. Eu me lembro assim da minha filha, quando começou a ser usado o WhatsApp, que eu comecei a usar depois, a gente sempre começa depois da galera mais jovem, né? E aí ela veio, eu falava assim, bom dia, tudo bem? Aqui é a mãe, olha,
vamos conversar, sei lá, falava um monte de coisa e depois, obrigada pela atenção, um abraço para você, até a semana que vem, não sei o quê. Toda uma entrada. Diferente. Então, todo esse protocolo alterado, toda a entrada e toda a saída da conversa era cheia de uma polidez, de uma educação que a gente ainda usa, por exemplo, naquele negócio jurássico que é o e-mail. Gente, o e-mail virou um negócio, assim, ultrapassadésimo, muito rápido. Essa é uma característica dessa época. Tudo é muito rápido, as mudanças tecnológicas são tão rápidas quanto é o uso desses mecanismos, quanto é a entrada desses mecanismos nas nossas vidas, e nós temos que nos adaptar a isso, mas, com certeza, a nossa inteligência será outra. E aí tem o tema da inteligência artificial. Será que é a única que vai nos restar? Porque aí fica fácil também, eu boto tudo no meu celular e deixo ele existindo por mim. Mas a memória já virou um aplicativo no seu celular, porque todo mundo fala, a coisa mais corriqueira é falar assim, não sei nem o telefone da minha mãe de cor, entendeu? Porque tá lá, quer dizer, então, o celular, quer dizer, por você ter uma confiança nele e você olhar para ele só como as vantagens que ele te traz, e você esquece que quando acabar a bateria, você precisa de uma tomada, então você vê metrôs, as pessoas sempre... Tem pessoas móveis com telefones móveis presas num fio na tomada, em todos os metrôs que você vai. Você não tem uma tomada, tem uma pessoa presa. Nessa passagem, você confia tanto que você deposita nele sua intimidade, suas fotos, seus pensamentos, tudo, sua memória, seus contatos lá, que você delega para ele, coisas que antes você fazia questão de ter o controle daquilo para você. Mas você confia tanto que se você não precisa saber aquilo, que você vai lá e pesquisa e tem a resposta, que hoje, assim, não é um julgamento, uma censura, mas uma constatação. Amigas minhas, que são pessoas inteligentes, esclarecidas, na faixa de 30 anos, outro dia eu falei não sei o que, brincando, vê quanto é que custa isso aqui, a gente vai comprar uma dúzia, multipliquei para mim 47 por 12. Ela falou, não sei nem por onde começar. 47 vezes 12, fico olhando para papel, tipo assim, sei nem por onde começar a fazer essa conta. Por quê? Porque desde que tem calculadora, eu ainda sei, eu sou velha, mas eu ainda sei extrair raiz quadrada à mão. Se eu estiver numa ilha deserta e for necessário extrair uma raiz quadrada, eu pego um graveto na areia, se for necessário, não sei para quê. Mas a gente vai delegando coisas porque você não precisa, mas você pode manter aquele recurso vivo em você apenas porque é um exercício. Assim como você, quando envelhece, faz palavra cruzada, sudoku, não sei o que lá, para manter certas atividades cerebrais, não é tão interessante você abrir mão de coisas como, por exemplo, o ócio, que é a maior perda que o ser humano tem é a perda do tédio. O tédio, o boredom, o tédio, obriga você a usar pedaços, assim, aciona certos circuitos em busca de atividade cerebral que você não tem mais, o celular acabou com o tédio. É o fim do tédio. Essa é boa. Não sei, Gente, não sei. Acabou o tédio, essa é boa. Dríade, acabou o tédio. Não sei. Na verdade, às vezes, talvez tenha até gente que fala o contrário, né? Que o celular gera um tédio pré-fabricado, né? Você tá... Tanto, beleza. O tédio raiz acabou. Tem tédio Nutella agora. Mas se a gente fazer a volta e falar de uma forma crítica que você está fazendo tanta coisa, que o seu nível de atingir a satisfação subiu, né? Então, antes você precisava que, eu chego em casa, daí eu tiro meus sapatos, daí eu sento, eu posso ler um livro, aí eu como, é porque o ser humano é feito de protocolos, né? Todo mundo tem um protocolo. Então, eu tenho protocolo para chegar em casa. Para chegar em casa, eu preciso sair do meu trabalho, caminhar até o metrô, comprar um bilhete. Você cria vários protocolos para você atingir o verdinho do fim do dia, né? E daí, com a internet, a tecnologia, os aparelhos, eles encurtam e eles até aumentam os seus protocolos, né? E aí, com isso, o seu nível para me satisfazer com o meu dia, ele vai aumentando, porque para além de ler o livro, agora eu posso assistir a série, depois eu leio o que falaram sobre a série, daí eu comento o que falaram sobre o que leram sobre a série. Então aí vai subindo. E eu acho, para mim, extremamente entediante, porque quando eu chego no fim do dia e eu cansei 5 vezes mais do que eu cansaria sem o celular, eu falo, e agora? E daí eu me vejo em cima, na frente de um vazio maior. Eu até acho que eu até faria a provocação por outro lado, no sentido de que eu, às vezes, me sinto com mais espaço de ócio porque eu tenho um aparelho. Então, e ócio criativo, aqui tentando defender o lado do ócio criativo. Eu por exemplo, não tenho de cor o número da minha mãe. Aconteceu em toda a minha conjuntura. Não tenho o número de cor da minha mãe. Não tenho o número de cor da minha mãe, então, se
E aí, vários aparelhos passaram na minha vida para suprir essa necessidade, né? Então, hoje o celular, mas antes eu tinha um caderno, uma agenda. Antes disso, tinha uma parede na minha casa que estava anotado todos os contatos, ou seja, eu passei por vários aparelhos digitais ou analógicos para suprir essa necessidade. Continuo sem saber o número da minha mãe do celular. Só que antes, quando eu me sentia mal, porque eu não sabia o número da minha mãe, aquilo ocupava o meu HD orgânico de uma forma tão forte, porque era aquilo, eu não sei, meu Deus, como eu sou um ser humano que não sabe o número da mãe. E aí tinha uma carga tecnológica, tinha uma carga afetiva, tinha uma carga política em torno daquilo. Quando elimino tarefas tão triviais da minha vida, sobra mais tempo para eu elaborar sobre, beleza, eu não lembro o nome da minha mãe, mas essa semana, por exemplo, eu elaborei sobre como ela se sentiu em ser uma mãe negra entrando hoje na faculdade. Coisa que se eu tivesse que ficar me preocupando, qual que é o número da minha mãe, qual que é o número da minha mãe, qual que é o número da minha mãe, talvez esse lado do meu HD não tivesse destravado. O Robert McKee, que é um roteirista, um professor de roteiro do cinema, ele sempre disse que cada vez que a tecnologia avançava, a forma de como a narrativa era passada diminuía um pouco. Isso desde da narrativa por livros até o cinema mudo e depois com o cinema. Vocês acham que conforme a tecnologia vai aumentando, a forma como a gente constrói a nossa narrativa na vida vai diminuindo, mesmo com as abreviações do WhatsApp, a maneira como a gente escreve? Eu sinto que eu, com 18 anos, escrevo muito pior do que, sei lá, meu irmão, que não pegou o mesmo passo de tecnologia que eu, que é uma diferença de idade de 8 anos. Então, tipo, eu sinto que provavelmente o meu irmão mais novo vai escrever um pouco pior do que eu por causa dos auxílios que ele tem da tecnologia. A que ponto isso vai fazer mal pra gente, esse excesso de tecnologia na nossa vida? Eu já tive esse pensamento lá no começo da internet, de que, mas as pessoas estão escrevendo errado, estão escrevendo pior, eu como jornalista gosto de escrever, etc. Só que, por exemplo, quando que pessoas comuns podiam editar um vídeo, gravar um vídeo, editar um vídeo? Então a gente ganhou linguagens e a gente talvez tenha feito opções, que é a mesma lifespan, a gente vive 100 anos no máximo, o dia tem 24 horas, a gente tem essas limitações e dentro desses limites a gente foi trocando algumas coisas por outras. Então talvez essa sensação de que escrevemos com o nosso vocabulário ativo talvez tenha se reduzido, mas a gente ampliou outras possibilidades incrivelmente em termos de audiovisual. Então, eu acho que a gente tem novas narrativas hoje que às vezes são tão concisas que você consegue fazer uma narrativa inteira em poucas imagens, em 15 segundos você viu o vídeo, passou para o WhatsApp, já entendeu tudo. Então, eu não acho que é um empobrecimento, eu acho que realmente é uma mutação nas formas de fazer essas narrativas. E o livro, a escrita também é um recurso, né? É uma tecnologia. A escrita não é um aparelho, mas é um dispositivo, quando a Márcia falou lá no começo, é um dispositivo conquistado pelo homem, 5.000 anos que tem registro, né, que é uma coisa tão óbvia, mas que é a história e a pré-história, né? A história começa quando o homem pode registrar a própria vida, a escrita define a história, o que vem antes da escrita é chamada de pré-história, é uma definição. Mas a gente poderia ter, hoje a gente está no começo de uma outra história, que é a partir da tecnologia, da internet, e até do barateamento, que hoje no Brasil tem mais celular do que gente, no mundo tem mais celular do que gente. Então a gente está construindo essa outra história com essas outras formas. Tem uma pergunta que transita entre as altíssimas filosofias, ciências e artes e também o senso comum, que é a pergunta: quem somos nós? Acho que é uma pergunta para se colocar diante desse cenário desse cenário das tecnologias no qual nós estamos inseridos como personagens cada vez menos essenciais. Eu sempre gosto de citar um texto, uma frase que tem no texto da Indústria Cultural do Adorno e do Horkheimer. É uma frase que diz: a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. E isso significa que toda a nossa história, nossa cultura, nesse contexto tecnológico digital,
por mais que a gente possa se recriar nisso, existe um objetivo mesmo, digamos, ou um destino inevitável que está inserido, que está colocado junto com esse modo de proceder, e que tem a ver com a destituição daquilo que a gente teria aprendido como sendo da condição humana. Eu não quero dizer que acabou a humanidade, eu quero dizer que outra condição humana se coloca para nós diante desse novo cenário, criado por nós, com todo o orgulho que o ser humano sempre teve em relação à sua capacidade de produzir conhecimento, mas ao mesmo tempo ele criando, e esse é o paradoxo para a gente enfrentar, criando dispositivos, mecanismos, aparelhos, enfim, que se tornam mais inteligentes do que ele, inteligentes no nível sofisticado da produção da linguagem. E eu acho que também é interessante a gente voltar a pensar esses meios todos que são mediadores, né, que fazem parte de uma medialidade da vida e que nós tendemos a esquecer. E nesse caso, pensar essas medialidades porque nós somos formados por isso. Então, se nós um dia fomos formados pelos livros e a Bíblia, sei lá, possa ter sido tão importante para a nossa civilização, hoje nós somos formados pelos textos dos blogs da internet. Surgem seres humanos completamente diferentes. Então, eu acho que, sei lá, dava para a gente discutir um pouco isso também. Para onde que a gente se encaminha? Será que as máquinas que servem para nos tirar o tédio, nos dá outro tédio? Nos tirar do trabalho, ou nos tirar da escravidão, nos dá outra escravidão, que é a escravidão digital, que a gente também estava conversando antes? E aí a solidão, gente, tem uma coisa aí que pudesse acabar com isso? Porque não acaba, né? Não acaba porque você faz uma selfie linda, o Instagram, que eu acho dessas... Gente, eu acho o Instagram o mais genial. Porque o Instagram, assim, as catástrofes históricas em todos os lugares, em todos os contextos, o Brasil cheio de problema, e o Instagram, lá você pode ser feliz. A amiga de um amigo meu falou a frase é tão boa que quando você fala, todo mundo fica assim, ela falou assim, sabe, quando eu olho o meu Instagram, eu tenho inveja da minha vida no Instagram. Você tem Instagram, Adri? Tenho Instagram. E eu acho que ele é a epítome da edição da nossa vida, né? E a gente vem tentando em vários lugares, do Orkut, ao Facebook, ao nosso blog pessoal, encontramos o Instagram o melhor lugar. Talvez porque seja melhor, fazendo análise de redes, né, do lugar, a melhor plataforma de imagens, que é a palavra de hoje, né? O melhor lugar para foto, o melhor lugar para vídeo, tem vídeo de 15 segundos. Enfim, talvez, muito provavelmente, a gente explorando isso 24 horas por dia para chegar na onde está na nossa melhor imagem. O que eu acho que é importante pensar sobre solidão em torno das redes sociais é, de fato, e obviamente de todo o aparelho, é de fato pensar no impacto que a edição da nossa vida tem sobre a nossa própria vida, que é exatamente isso, você tem inveja da sua projeção digital. Editar a nossa vida é extremamente comum. Você não chega no seu primeiro encontro falando sobre o seu trauma de infância. Você quer conquistar aquela pessoa. Você vive editando a sua vida. Você edita a sua vida para sua mãe, porque você não quer saber que você fumou XYZ. Você edita a vida para o seu filho, porque você não quer passar para ele um exemplo que você julgou negativo. Você edita a sua vida o tempo inteiro. Acontece que nas redes sociais, como a gente está discutindo ao longo da conversa, isso ganha uma força, uma amplitude. E às vezes você passa a ser o seu avatar, né? Você passa a ser a vida que você vende. Então, por exemplo, quantas pessoas eu nunca troquei, que me seguem no Instagram, que eu sei quem é, que eu conheci ela ao vivo, mas que a gente nunca trocou uma palavra depois que a gente se conheceu, e toda a ideia que ela tem sobre a minha existência é o meu Instagram. Então, se eu não faço uma selfie às 7 da manhã no metrô, ela não sabe que eu pego o metrô. Se eu não faço uma selfie comendo, ela vai, puta, passei o dia inteiro sem comer. Então, ela vai criar, óbvio que ela imagina que eu como, mas o que eu comi, onde eu comi, com quem eu comi, que são os valores em torno de comer, né, hoje em dia. Então, qual que é a sua reação quando você vê aquilo, né? E os próprios influenciadores digitais, que são as pessoas que comandam isso, o que é viver hoje bem dentro das redes sociais, existe um início dessa provocação. Ele está começando a pensar, tá, mas vender a minha imagem tão feliz, tão realizada, nesse sentido, está gerando que tipo de espectador? Está gerando espectador que, de novo, como eu falei, aumentou o nível dele de satisfação de viver. Porque se eu não tenho esse batom, se eu não vivo... Sociedade consumista que já existia em outros lugares, você agora encontra nas redes sociais uma amplitude. Se eu não tenho esse lugar, se eu não viajo para esse espaço, se meu namorado não faz essa declaração, se eu não vivo isso, então eu sou infeliz, porque essa aqui é a métrica da felicidade
porque essa métrica ganha, porque essa felicidade ganha mais likes. E aí eu fico pensando um pouco na pessoa que recebe aquilo, na pessoa que produz aquilo. Quando eu fico doente, eu produzo menos conteúdo digital. E estou falando de reportagens, eu trabalho de reportar coisas que acontecem. Então, quando eu estou doente, eu falo menos da manifestação, eu falo menos da polícia, eu falo menos sobre os direitos que a gente ganhou, não só porque eu estou debilitada fisicamente, mas é porque eu não me encontro no espaço mental sobre elaborar sobre outras coisas. E daí eu fico pensando o quanto que a gente está gerando, pensando da forma crítica, gerando gerações doentes e viciadas em um lugar específico de representação da vida. Porque, sinceramente, eu não tenho nada contra a edição da vida. A gente está se editando o tempo inteiro. Escolher esta roupa e não escolher outra roupa, eu editei a forma que vocês vão me ver hoje. Escolhi uma forma. Estou escolhendo uma dríade para apresentar para vocês. A dríade que elabora sobre essas coisas. Definitivamente não vai ser quem você vai me encontrar às 7 da manhã. Você não acha que, assim, nem é o problema de editar, mas, assim, máquina e homem. Então, tudo que existe, todos os conceitos, tudo que foi pensado, foi feito pelo ser humano em rede. O que eu vejo é assim, é como se fosse um eterno conflito, não entre só Eros e Thanatos, vida e morte, essas pulsões, mas é assim, é máquina e indivíduo. É rede e indivíduo. Porque ao mesmo tempo a gente quer que a rede seja plateia, todo mundo me ame, me aplaude, me consuma, fique rica, linda, maravilhosa e tenha sucesso. Desejo de todos. E aí eu, como indivíduo, eu a pessoa que emite, que faz conteúdos, vocês me dão like, coraçãozinho. Né? Então a gente sempre... E aí eu vou lá e penso só em mim. Então eu vou lá e faço todos os testes de personalidade, coleto meus dados, eu vou lá e vejo meu horóscopo, tudo eu. Em vez de ser tudo centrífugo, é centrípeto. Eu sou o centro, vem tudo para mim. Então é sempre esses dois movimentos. Só que, quando eu entro no Instagram e eu fico postando todo dia, 7 horas, 4 vezes por dia, tem um plano de marketing, de mídia, qual é o seu Media Kit? Manda aqui do seu Instagram que eu vou te patrocinar. Porque o que é o Instagram? O que é um blog? O que é um Twitter? O que é o Facebook? Todos são esteiras da máquina do capitalismo. Lá atrás, a máquina, é a esteira rodando, é a escala industrial. Quando você se coloca como parte dessa indústria de produção de conteúdo, realmente você não pode ficar doente, que você vai perder likes, você vai perder, não vou mais seguir ela, faz 3 dias que ela está doente, nossa, nem vou mais seguir, achei uma outra menina que eu vou seguir. Sabe o que eu acho, nesse ponto, que eu também acho muito interessante? Porque é muito desinteressante. Eu fico curiosa de entender o que as pessoas acham interessante, justamente então, porque... a minha dúvida, outro dia eu perguntei, eu fui num perfil X e tinha, juro por Deus, 67 selfies praticamente iguais de todos os dias da mesma pessoa. E tinha lá milhares de pessoas seguindo. Aí eu perguntei, gente, o que acontece que tem seguidores que querem ver isso? É o cérebro, é o truque do cérebro querendo ver se amanhã ele também pôs? Né, que vai para fazer o parzinho do jogo da memória? Aí as pessoas, em vez de... tem uma barreira para discutir o que acontece, porque as pessoas têm muito medo do julgamento. E o que tem? Ele não pode postar? E se ele quiser postar 20 por dia, o que você tem a ver com isso? Você fala, gente, mas não é isso, eu só queria entender o consumo de uma coisa repetida igual, sabe? Todo dia você vê a mesma cara. Não, e outra coisa, a repetição do tempo também. Então, não é só esse conteúdo. Eu sigo algumas pessoas que postam o seu prato de comida todo dia. Sim. O prato mais... Tudo bem, gente, não estou pedindo para ninguém fazer nada extraordinário, mas que interesse há no ordinário? Por que o ordinário virou sagrado? E acho que talvez a gente possa, nesse caso também, pensando inclusive no caso da selfie, que virou também essa imagem sacralizada de si, a partir do que você está colocando, né, um autoelogio, uma autoconcentração, talvez até um egocentrismo, um culto, né, do self. O Facebook, aliás, tornou isso tudo mercadoria, né? Uhum. E nesse caso seria interessante a gente fazer, pensar na sociedade do espetáculo, pensar nessa teoria do Guy Debord mesmo, que o que é o espetáculo? O espetáculo é esse tempo, esse lugar histórico no qual a imagem é o grande capital. O capital ficou tão volátil que ele virou a imagem. E, de repente, nessas redes, há uma disputa do mercado do espetáculo. Então, quem consegue espetacularizar mais? Mas tem umas brincadeiras, uma coisa que faz você sentir que você é meio artista. Além de tudo, vende para você a ilusão de que você realmente pode ser um artista. E banaliza aquilo que antigamente era sagrado e sacraliza aquilo que seria banal. Essa inversão também é uma mutação digital que a gente está vivendo, não? Sim, não, com certeza. Eu acho que tem que pensar um pouco no valor social do espetáculo, né? Uma coisa que está acontecendo, que é o maior debate hoje em torno de produtor de conteúdo para a internet, precisamos do tanto de youtubers que existe hoje no Brasil e no mundo?
eles estão falando a mesma coisa, vindo do mesmo lugar, tendo as mesmas opiniões e reagindo às mesmas coisas. Eles estão... E até se a gente for análise demográfica, eles estão todos na mesma cidade, eles têm a mesma roupa, eles são patrocinados pelas mesmas empresas, blá, blá, blá. Só que eles estão ali produzindo quase que o mesmo conteúdo. Muitas vezes os brasileiros ainda estão produzindo o mesmo conteúdo que youtubers internacionais e eles têm uma grande audiência. Estão lá, produzindo o tempo inteiro. E se você provocar e tentar deslegitimar o quanto a credibilidade ou a criatividade dele, vem uma horda de pessoas falando, não, mas ele é único. Tem nele uma coisa que eu não enxergo nesse outro youtuber, e quando você olha, é a mesma coisa, a mesma pessoa, com o mesmo pacote, etc. Então, existe alguma coisa, e isso é uma provocação real, assim, tipo, porque isso acaba criando, aqui, agora falando talvez um pouco mais perto da minha geração e da geração que vem depois de mim, cria um pouco do acesso ao ser especial, né? É isso que as redes sociais às vezes criam na gente. É uma falsa ideia, é uma coisa que é vazia, não só é uma falsa ideia porque as pessoas que te seguem não necessariamente estão se importando com você no fim do dia, mas metricamente é uma falsa ideia, porque 30% é comprado, outros 20% é bot, blá, 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 perfil fake, blá, blá. Mas cria um acesso ao especial que o comum não tem, né? Então você vira crítico de uma opinião que você acha que só você tem, mesmo sendo uma opinião de massa. Mas uma coisa que é muito interessante, e tem os próprios youtubers estão falando sobre eles mesmos sobre isso, quando que a nossa geração vai entender que a gente não é feita de pessoas extremamente especiais? Mas não é exatamente a coisa da indústria? A gente está ao mesmo tempo lutando por igualdade e tudo isso reforça privilégios. Eu quero ser especial, porque tudo isso também está ligado a ganhar presentes de marca, que a gente chama por um eufemismo de vou agradecer os recebidos. Sim. Antigamente era jabá. Por isso eu comecei sobre o valor social do espetáculo. Quem realmente faz o espetáculo? Quem, de fato, é a protagonista desse espetáculo? São pessoas brancas, de classe média, padronizadas, esteticamente, etc. Eu não faço parte do espetáculo, com certeza. A não ser que eu vá ser protagonista de uma coisa contra o espetáculo, né? Se eu criticar o espetáculo, eu me torno protagonista dele. Mas a maioria das pessoas que têm os recebidos, que recebem... que são patrocinadas por empresa, ou que têm grandes perfis e que são muito acessadas, elas são pessoas padrões que ali o espetáculo está colocado na padronização. Apesar de que, se você entrar em qualquer Instagram de uma mina de periferia, elas também estão utilizando da repetição. Também tem 15 selfies ali. As mesmas 15 selfies que tem de uma mulher, de uma adolescente de 15 anos de Perdizes. A questão é como que isso cola tanto, né? Como é possível colar? Daí eu realmente acho que a programação anatomopolítica, né? Biopolítica, mas... Biopolítica nesse sentido do controle que tem sobre as populações, mas anatomopolítica. Como esses mecanismos conseguem incidir sobre o corpo, a vida desse indivíduo? Tem um teórico que eu acho muito interessante, que é aquele Christoph Türke, que escreveu um livro chamado Sociedade Excitada. E o subtítulo é Uma Filosofia da Sensação. E a tese do cara é que nós somos bombardeados e chocados no sentido de levarmos pequenos choques, o choque da tortura mesmo. Nós somos constantemente excitados, como um cão de briga, um galo de briga, como um animal que tem que comer, enfim, nós somos animais, não podemos esquecer essa dimensão, e o nosso corpo ele vai sendo estimulado. E aí que, enfim, as imagens técnicas, a fotografia, o cinema, esses dispositivos todos, né? A televisão, a internet, o computador, o celular, todos eles são ultra estimulantes. Então, você falar que eles nos estressam e que eles nos entediam de outra maneira, que eles nos fizeram perder um antigo tédio de outras épocas, isso faz todo sentido. Mas em que lugar será que eles nos atingem, né? E o Türke tem essa teoria, então, de que existe uma instância, ele chama de teofisiológica. O que é o teofisiológico? É onde o nosso corpo e o nosso espírito, para usar termos antigos, tá junto, né, gente? Nós somos um corpo pensante, um corpo que produz linguagem. Eu falo e a minha voz é corpo, evidentemente. Então, essa é uma questão para a gente se colocar também relativamente, nessa linha aí da subjetividade que a gente está analisando, para onde que a gente se encaminha considerando esse estado de coisas.
porque eu acho que o nosso desejo, que era aquilo que nos constituiu, que nos trouxe até aqui, essa instância do desejo, que era o que nos obrigava, por exemplo, a lutar por uma vida melhor, lutar pelo sentido, lutar por uma existência mais prazerosa, mais interessante, isso foi realmente colonizado pela máquina e pela programação pré-estabelecida, pela lógica interna dessas tecnologias, inclusive da internet. A gente começa a entender quando você vê a aberração. Sabe quando você estuda o caso específico para você entender o todo? Então, você vê, por exemplo, saiu uma matéria uma vez numa revista de um cara que alugou um dia no Hotel Fazano e levou 40 sungas e ele foi na piscina e trocava sungas para ele ter estoque de fotos de viver bem em lugar bonito para o ano inteiro, publicando tantos por mês. Então, a pessoa, sim, é uma menina brasileira, Editar blogueira, custa caro, que hein? foi para Miami, ou não, foi para Nova York, e para dizer que ela era uma blogueira de sucesso, porque se ela parecesse uma blogueira de sucesso, ela poderia se tornar uma blogueira de sucesso por parecer que as pessoas iriam lá. E ela gastou $30 mil em roupas para fazer looks do dia, e aí ela estava endividada e ia ser extraditada. Assim, então, essas pequenas aberrações mostram como, de alguma maneira, a nossa programação para a ilusão, né, porque o mundo quer ser enganado, enganemos-nos, pois, então, essa programação para a ilusão encontrou solo fértil para medrar esse desejo nessas plataformas de imagem. Então, a ilusão é a realidade hoje. E toda vez que você está na matriz e você tenta mostrar qual é a realidade da nave Nabucodonosor lá, as pessoas falam, não quero ver, não me mostre. Ontem eu postei no Twitter uma brincadeira assim, falando assim, tem uma matéria legal dizendo que sorvete de morango tem tudo, exceto morango. Então tem inseto, vagem, goma, não tem morango, o sorvete de morango. Aí eu recebi um monte de... Não fale sobre sorvete de chocolate, pelo amor de Deus, pare, não queremos saber o que tem no sorvete. Então, é isso. Hoje eu tenho uma tecnologia, recursos e dispositivos para poder fazer a escolha da pílula azul ou vermelha. Eu prefiro essa ilusão. Tem gente que está tomando a pílula para viver de ilusão e tem pessoas que estão fazendo um ativismo para mostrar a realidade, para poder alterar a realidade. Você acha que isso tem uma correlação com o fato de que a gente, através dessas tecnologias, desses aparelhos, tem mais contato com notícias ruins? Porque talvez essa ideia de que o aparelho e que o comum e a repetição sejam essa pausa, né, do nosso cérebro, é a mesma correlação com a comédia, né? A gente necessita da comédia para a gente ter um respiro do que é a realidade, né? Do que é isso. Então, correlacionando essas duas coisas, vocês acham que pode ter a necessidade de você postar mais, consumir mais conteúdo, também não tem a ver com o fato de que você consome mais conteúdo negativo? Porque da mesma forma que existe o amor, os likes, blá blá blá, existe um cara te xingando todo post. Aí você vai lá e... vezes. Então, não só do ódio pessoal, né, mas também o ódio do mundo. Agora, eu estou extremamente preocupada com Israel, mas eu não estaria extremamente preocupada com Israel se eu não tivesse internet. Não afetaria minha vida em nada se conseguiram, se tem hoje, saíram imagens de satélites que eles conseguiram bombardear 80% de Gaza e morreu X pessoas. Isso não me afetaria em nada. Eu seria uma outra pessoa completamente diferente se a gente tivesse acesso a essa informação. Então, talvez, só para perguntar, talvez o nosso maior ímpeto de consumir informação vazia, repetitiva, que nos gera esse prazer automático, também seja correlacionado ao fato de que a gente tem mais acesso ao desprazer automático diariamente. Mas, para mim, isso tudo faz parte do desejo do pertencimento. Porque a partir do momento que tem um assunto que é trending topic e eu não o reconheço, eu olho ali e falo assim, cara, o que é isso? Eu corro, vou lá, preciso saber para... Se você pensar na teoria do Giordano Bruno, na Idade Média, o Giordano Bruno falava que existiam realidades paralelas. A gente está vivendo na era digital uma espécie de avalanche de realidades. São realidades paralelas, porque é isso, você transita no Twitter e você vive uma experiência no Twitter que é uma experiência de massa, diferente da galera que vive no Facebook, e a galera que não vive nem no Twitter nem no Facebook vive no Instagram, e as que vivem no LinkedIn e outras que existem, e aquelas que não vivem em nenhuma dessas, é a mesma coisa que agora você colocou, a questão lá de um país estrangeiro, no outro lugar, com outros problemas, se torna nossa, em que medida ela é nossa? E aí eu pergunto também em que medida os ódios, as invejas, as maldades, as injustiças pertencem ao cidadão que está por aí discutindo um monte de coisa, muitas vezes sem fundamento.
problemas para a gente pensar, gente. Pensar na nossa nova antropologia, a nossa nova relação humana com as máquinas, os aparelhos e essa parafernália toda, né? Bom, muito obrigada a Dríade, a Rosana, obrigada a vocês e a galera que está aí trabalhando.